Um órgão da ditadura da Venezuela fechou um hotel na cidade de Maracay, que pertence a familiares do candidato da oposição Edmundo González. A interdição aconteceu antes da recepção de González e da líder da oposição, Maria Corina Machado, que realizarão seu primeiro evento de massa na região no próximo sábado. Além disso, o regime de Maduro também fechou 2 hotéis em Maracaibo que foram utilizados para a hospedagem de Maria Corina e também para entrevista coletiva. Segundo os responsáveis pelos locais, as razões pelas quais os estabelecimentos estão sendo fechados não são comunicadas. Você, Cristiano Beraldo, e não faz tanto tempo que havia uma promessa de eleições limpas e transparentes. Até hotéis estão sendo fechados, Beraldo. Pois é, fica cada vez mais difícil passar pano, né? O pessoal no Brasil fica aí sem saber o que fazer, como é que eles vão inventar desculpa para essas atrocidades que o Maduro comete na Venezuela. Quer dizer, não há absolutamente nenhum resquício de democracia na Venezuela. Não há nenhum propósito para que o Brasil continue se comportando da forma que se comporta em relação a Nicolás Maduro e a própria Venezuela, para aquilo que ela representa hoje. Mas não importa o que ele faça, parece que ele tem um magnetismo. E esse magnetismo me deixa muito curioso, porque ele não é uma figura simpática, ele não é uma figura enigmática. Não é que quando ele fala, todo mundo para ouvir, porque ele fala coisas muito inteligentes e interessantes. Tem outra coisa que desperta interesse. E eu tenho uma curiosidade danada para saber o que exatamente Nicolás Maduro oferece à esquerda brasileira e de vários outros países para continuar ali, fazendo essas atrocidades e continuar contando com uma legião de passadores de pano. Pois é, a ditadura de Nicolás Maduro tem muito receio que os opositores façam uma mera reunião, né, delegado Palumbo? Exatamente, é medo. O ditador, ele age assim, colocando medo nas pessoas, porque ele tem medo de perder o poder. Esse sim deveria ter a prisão decretada pelo Tribunal Penal Internacional. Esse sim é um narcotraficante, ditador, acusado de envio de mais de 200 toneladas de drogas para os Estados Unidos, com prisão decretada lá, e aqui no Brasil eles fingem que não estão vendo isso. Recebe ele com tapetes vermelhos, ficam quietos diante dessas atrocidades. Ele já deu sinais que é um ditador há muito tempo, já fechou o escritório da ONU, persegue opositores, os opositores têm que ficar exilados. Isso é um péssimo exemplo para a América e ainda com aliados do Brasil. Ditadura da Venezuela mandando fechar hotéis que recebem os opositores de Nicolás Maduro. E o curioso é que eles não chegaram a justificar por qual razão determinaram a interdição desses estabelecimentos. Você, Mota, o que é preciso considerar? Acho que praticamente toda semana a gente tem uma notícia que reforça as ações da ditadura para impedir qualquer tipo de articulação por parte dos opositores, né? Eles sabem que, no fundo, se um opositor conseguir vencer todas as barreiras e sair na cédula, muito provavelmente o povo iria eleger essa pessoa, preparado ou não, né, Mota? Todo ditador sabe que o seu dia vai chegar, Caniato. Ou chega aqui, ou chega lá no lugar onde o açougueiro de Teherã está recebendo as boas-vindas nesse momento. Você vê a coragem do líder supremo da Venezuela mandar fechar os hotéis para que não hospedem os líderes da oposição. Parece que, às vezes, eles até explicam as razões do fechamento, às vezes não explicam, às vezes dizem que, olha, vocês vão ficar fechados por 1 mês a 3 meses, às vezes dizem, não, o prazo é indeterminado. É como disse, certa vez, o grande jornalista Christopher Hitchens, a essência da tirania não está em leis duras, a essência da tirania está na insegurança jurídica. Imaginem como deve ser viver num país assim. Beraldo, você em outras ocasiões já destacou a falta de firmeza de alguns líderes internacionais. Outrora você chegou a falar em falta de testosterona, inclusive a nossa audiência adora quando você fica vermelho daquele jeito, chega perto da câmera,
fazendo aquela sua análise, mais quente, mais vigorosa. Agora, Beraldo, em relação ao posicionamento de alguns líderes das Américas do Sul e do Norte, por qual razão não há uma manifestação um pouco mais contundente, Beraldo? Não, é impressionante o poder que Nicolás Maduro exerce na região. Vamos falar primeiro de América do Sul, porque a Venezuela está numa situação muito difícil. Como eles roubam demais, eles sequer fizeram investimentos necessários para que a produção de petróleo continue num ritmo e com uma qualidade que permita a eles manter a galinha colocando os ovos de ouro. Eles realmente estrangularam a galinha dos ovos de ouro porque são burros, porque são despreparados, são desqualificados. É gente da pior espécie que tomou controle de um país que tem uma reserva de petróleo gigantesca e eles só pensam em roubar. E para manter a roubalheira, eles vão ali calando todo e qualquer que se coloque no caminho. E como é que eles conseguem manter essa referência na região, Canhato? Com dinheiro, com grana. É só assim. Veja só a relação que ele tem com o Brasil, veja só a relação que ele tem com grupos de esquerda brasileiros. Não tem outra justificativa. Décadas passando pano, primeiro para Hugo Chávez, agora para Nicolás Maduro. É uma situação inacreditável. E os Estados Unidos vão tratando esta situação como uma coisa menor, porque eles sabem que a Venezuela está numa situação financeira difícil, que vendeu a alma para países como China, Rússia, o próprio Irã, mas também não tem uma atuação mais efetiva, mesmo diante da ameaça de invasão de um país vizinho, aonde empresas americanas têm investimento, porque hoje encontra-se na presidência dos Estados Unidos um senhor chamado Joe Biden, que já não tem. Esse, então, testosterona para ele acabou faz muito tempo. Esse não tem mais condição de fazer absolutamente nada que não um discurso que fez ontem na Universidade da Geórgia, que foi um discurso para defender ali a criação de 2 estados, aquele discurso lido, acho que foi um momento de maior firmeza que ele demonstrou, mas absolutamente insuficiente para mudar o curso de qualquer coisa. Então, esperemos que haja renovação nas lideranças para que, então, talvez, Nicolás Maduro encontre pela frente um líder regional efetivamente a fim de acabar com essa festa que ele está promovendo. Ainda falando em Venezuela, a ditadura exibiu ao mundo os mísseis iranianos SM-90, com os quais seu país pretende equipar as lanchas rápidas de defesa. Esse armamento é parte do material deslocado em fevereiro. Desde então, as movimentações nas regiões da ilha de Anacoco e Punta Barima, próximas da fronteira com a Guiana, não pararam. A disputa por Essequibo tem elevado a tensão e movimentado toda a região. O exército da Venezuela está construindo ainda uma ponte para a ilha Anacoco e transferindo também uma ponte modular do estado de Zulia para o local, sob a alegação de oferecer novas oportunidades e desenvolvimento para Essequibo. Em um vídeo que foi divulgado pelas Forças Armadas, militares aparecem dizendo que essa região de Essequibo já pertence à Venezuela. Delegado Palumbo, o senhor, como parlamentar, está preocupado com essa situação? Vê reais chances de estourar uma guerra entre Venezuela e a Guiana? Qual deveria ser o papel do Brasil diante dessa escalada de tensões, hein, delegado? Se afastar e se posicionar e não passar pano. Enquanto um presidente proíbe a entrada desse ditador, o outro recebe ele de tapete vermelho. Enquanto um presidente para de mandar dinheiro para eles, o atual quer mandar cada vez mais, cuja Venezuela já tem uma dívida de 12,5 bilhões de reais. Não é pouco dinheiro, não. E o que o Beraldo falou é a mais pura verdade. Eles querem roubar. Inclusive, os generais do exército, os sóis, são considerados aqueles que enviam as drogas produzidas para os Estados Unidos. Esse é o ditador. Esse é o ditador que a esquerda passa pano. A disputa por Essequibo de volta ao noticiário, Mota, Venezuela reforçando com homens e equipamentos ali na região da fronteira com a Guiana. É a mesma receita que já foi usada inúmeras vezes por ditadores, Canhato.
É a mesma receita que foi usada por aquele açougueiro alemão nos anos 1930. Ele fazia uma coisa, ninguém fazia nada. Aí ele fazia outra, ninguém fazia nada. Ele começou ocupando a Renânia. A Renânia era um território alemão que tinha sido desmilitarizado depois da Primeira Guerra Mundial. Aí o açougueiro alemão foi lá e colocou algumas tropas. O Ocidente não fez nada. Se o Ocidente tivesse feito alguma coisa naquele momento, a história seria diferente. Bastava algumas poucas tropas inglesas ou francesas e eliminariam aquelas tropas alemãs que estavam lá, porque ainda eram muito poucas, mas ninguém fez nada. O primeiro-ministro inglês da época, Chamberlain, viajou para a Alemanha e voltou para a Inglaterra dizendo: eu consegui a paz, o açougueiro se comprometeu a não invadir mais nada, olha aqui um pedaço de papel com a assinatura dele. E todo mundo acreditou, e aí veio a Segunda Guerra Mundial. A gente precisa lembrar, Canhato, que ditadores açougueiros como o Maduro só conseguem fazer isso por causa da apatia dos outros líderes e por causa da colaboração de muita gente. Para todo Maduro existe uma multidão de burocratas, de servidores que cumprem qualquer ordem. É essa turma que a gente viu aí nesse vídeo construindo a ponte. É aquele funcionáriozinho que só está cumprindo ordens. Mas as ordens vêm de um ditador. Não, mas eu tenho que cumprir as ordens. Isso é o que a filósofa Hannah Arendt chamou da banalidade do mal. Monstros como Maduro só conseguem fazer o que eles fazem porque há uma legião de pessoas obedecendo a eles, só cumprindo ordens.